Fala galera, tudo bem com vocês? Kiko na área. Terceirão, meus queridos alunos, acharam que eu ia abandonar vocês da quarentena, né? Pois bem, não ia não. Só estava me organizando como que eu ia fazer essa semana aí. Então aqui vai ser o nosso cantinho onde nós vamos nos encontrar aí toda semana, pelo menos 2 vezes, tá? Onde eu passarei as nossas aulinhas para vocês. Nós estamos lá na aula 13 e 14 da Matemática A, certo? Onde nós estávamos iniciando a ideia de trabalhar com funções. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a parte teórica para vocês, da introdução da ideia, noção intuitiva de função, tá ok? E depois eu vou postar a resolução dos exercícios das aulas. Cada videozinho vai ter um exercício, você vai poder ver, rever várias vezes, até você, caso não tenha entendido de primeira, de segunda, né? Uma hora você vai conseguir entender. Espero que você entenda na primeira, claro, né? Mas enfim, então vamos lá, vamos começar aqui o que interessa para nós, tá? Estamos lá na aula 13 e 14. Introdução à função. O que eu já comentei com vocês até o momento? Nós já falamos a respeito de produto cartesiano, certo? Já falamos de relações, que é um subconjunto de um produto cartesiano, tá ok? Então, onde eram só alguns pares ordenados que fazem parte. E a função, ela não deixa de ser também um subconjunto do produto cartesiano. Na verdade, ela é uma relação. Ela é uma relação específica, tá? Então, assim, eu coloquei aqui para começar uma tabelinha para a gente ter uma noção. Imagine que você entra, por exemplo, num Uber, sei lá, num táxi, e você começa a observar as variações entre o preço e a distância que você percorre. Então, imagine que você anda 2 km e você viu que você está pagando R$5. Vamos supor que não existe aquela taxa chamada bandeirada, tá? E você anda 4 km e de repente está pagando 10. 6, 15. Olha só, não existe uma relação entre essas duas variáveis, o preço está variando conforme varia a distância? Eu posso modelar essa tua situação a partir de uma fórmula algébrica. Então o meu modelo para essa ideia aqui, eu poderia falar assim, que o meu preço ele está variando em função da distância, P em função de D. Certo? E a cada quilômetro que passa, se nós dividirmos aqui, 2 km anda 5, 1 km vai andar a metade, 2,50. Então eu posso dizer que vale 2,5 vezes a distância. Então isso daqui seria uma fórmula que é representar a função que envolve o preço, tá? E a distância. Bom, agora eu vou colocar para vocês na parte matemática como é que vai funcionar. Vamos à definição então matemática da função. Definição. O que vem a ser uma função? Então a função nada mais é do que uma relação. Então eu vou colocar assim, ela é uma relação entre dois conjuntos não vazios. Dois conjuntos não vazios. Ok? Anota lá no seu caderninho. Dois vazios em que os elementos do domínio, já vou explicar o que vem a ser domínio, ou seja, eu vou colocar aqui entre aspas x. X vai ser os elementos do domínio para nós. Se relacionam apenas uma única vez com os elementos do contradomínio. Do contradomínio. Contradomínio vai ser os nossos valores de y na nossa relação. Lembrando que isso é uma relação, então, entre duas variáveis e nós vamos utilizar as variáveis y e x para representar aqui a função, tá ok? Beleza. Então vamos explicar isso daí, essa definição que eu coloquei para você aí no quadro.
Então eu coloquei que é uma relação entre dois conjuntos, certo? Então eu vou representar dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Então aqui eu tenho o conjunto A, aqui eu tenho o conjunto B, tá? Então eu vou falar assim, f é uma função de A, flechando B, tá? Se acontecer o seguinte, vamos colocar alguns elementos, x1, x2, x3. Aqui eu vou colocar 5 elementos. Então, olha só, quando você lê essa notação, f dois pontinhos A flechando B, já saiba que isso que está aqui, ó, no A é o conjunto do domínio. Tá saindo os elementos de A vão chegar em B. E aqui no B nós temos o que a gente vai chamar de contradomínio. Então a relação aqui pode ser assim, ó, x1 chegando no y1, x2 chegando no y3, x3 chegando no y5. Por exemplo, ah, professor, mas lá no B, no contradomínio pode sobrar? Pode sim. O que não pode sobrar é aqui no A, nos elementos do domínio. Todos os elementos têm que se relacionar com alguém lá no B. E apenas uma única vez, tá bom? Não pode um elemento aqui querer se relacionar mais de uma vez. Então, senão essa relação não vai ser chamada de função. Então, essa é a ideia que eu acabei de escrever aqui nessa frase. Então, o que vem a ser uma função? Basicamente, uma relação entre dois conjuntos não vazios, em que os elementos de A, que nós vamos chamar de domínio, se relacionam apenas uma única vez com os elementos de B, que nós vamos chamar de contradomínio, tá bom? Esses elementos que receberam as flechinhas, o y5, o y3 e o y1, nós vamos chamar eles de conjunto imagem da função. Então eles são chamados de conjunto imagem. Vou colocar aqui embaixo, nós temos a imagem da função, então os elementos, tá, que fazem parte desse conjunto aqui, y1, y3 e y5. Então eles são a nossa imagem. Belezinha? Ok. Eu vou colocar agora para vocês alguns exemplos através de diagramas de representação, como é que eu identifico em formas de conjunto quando que a relação ela é função ou não. Isso é importante para a gente saber identificar. Paninho úmido aqui é melhor para limpar mais rápido. Ok, então 3 exemplozinhos são suficientes. Olha só. Aqui imagina o conjunto A, conjunto B, tá? Vamos colocar alguns elementos aqui. Eu vou colocar números aqui, mas não tem problema. Eu não estou estabelecendo uma relação, uma fórmula ainda. Lembrando que aqui é x, aqui é y. Deixar um pouquinho mais caprichado, né? Acho que dá para enxergar bem aí. Tá, deixa eu só pegar uma outra caneta, outras canetas aqui. Coloridas. Bora lá. Ok. Essa primeira relação aqui. Será que isso daqui eu posso dizer que é uma função? Pode. Professor, mas lá no 2, o 2 está recebendo 2 flechas de x. Pode acontecer isso? Pode sim. Não tem problema. O que não pode é sair 2 flechas de um mesmo elemento aqui de x. Então essa primeira relação aqui eu vou dizer é função. Agora vamos colocar mais um exemplo. Ficou bonito.
Aí, olha assim, imagine agora que o 1 flechou o 0 e o 1 flechou o 2. 2 flechou o 4, 3 flechou o 6. Se você olhar todos os elementos de B aqui, tá? Que são os valores de Y, e aqui os valores de X, os nossos pares ordenados, o 1 está se relacionando com dois elementos. Isso não pode acontecer. Aqui todo mundo recebeu uma flecha, não tem problema. Aqui pode receber ou não, no contradomínio. Agora, no domínio não pode acontecer isso daqui, ó, do elemento 1 chegar duas vezes em elementos diferentes. Isso não caracteriza a relação chamada função. Então, esse exemplo não é função. Belezinha? Ok. Só mais um diagrama, já fica bem claro essa ideia aí para vocês. Não gosto de quadro muito sujo não, você sabe, né? Em sala vocês percebem. Me irrita, então aqui também não pode ficar muito sujo. Então, mais um exemplozinho, como havia afirmado. Então, em cima x, y, conjunto A, conjunto B. Tá bom? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. E aí aconteceu o seguinte. 0. E ficou assim. De repente você se deparou. Tá, professor, o 0, 1 e 2, cada um está flechando um lá. Tudo bem. Ok. Mas o 3 não se relacionou com ninguém aqui do y. Então isso daqui também não é função. Eu acho que agora ficou muito claro quando não é função. Beleza? Então, recapitulando, o que é uma função? Uma relação entre dois conjuntos não vazios, em que os elementos do domínio se relacionam apenas uma única vez com os elementos do contradomínio. Ok? Os elementos que recebem a flechinha são chamados de imagem da função. Ok? Fechou então? Beleza. A partir daí, agora a gente vai começar a falar de uma coisa da notação de função, tá? Como que é uma notação da função? Então nós vamos representar a função sempre da seguinte forma. Você percebeu que o y, que é o que está do lado de lá, depende do x, ok? Então y é uma função de x. Então essa é a notação mais tradicional que nós vamos utilizar para a função. Y é uma função de x. Em forma de par ordenada, agora poderia aparecer um par ordenado assim, ó, x, e no lugar do y aparecer esse símbolo, f de x. Leia-se a mesma coisa que isso daqui, x e y. Beleza? Lembrando que são pares ordenados que se relacionam. Ok, então vimos a notação. Seguindo adiante, nós temos o que nós vamos chamar de lei de formação da função. O que vem a ser a tal da lei de formação? Lei de formação. Imagine que a função ela tem uma fórmula que vai representar ela, tá? Uma fórmula algébrica. Então eu vou definir para vocês. É a fórmula algébrica que representa a função. E essa fórmula sempre vai ser escrita do seguinte jeito. Os caras colocam assim. Y é igual a alguma coisa. Y é igual a 2x mais 5. Só que às vezes ao invés de y pode aparecer f de x. Quando você lê f de x, sabe que é o y que eu estou falando. F de x igual a 3x menos 2. E às vezes nem sempre a letra vai ser f, poderia ser g de x. G de x é igual a x ao quadrado mais 4.
não deixa de ser exemplos de fórmulas que representam a função, tudo bem? Então, y ou f, alguma coisa de x. E esse alguma coisa pode ser qualquer letra aí do alfabeto, tá bom? Então, isso daqui nós chamamos de lei de formação da função. Fechou? Vamos fazer um teste, então. Olha só, se eu colocasse para vocês um diagrama diagramazinho assim, ó. Diagrama A e aqui um diagrama B, e colocasse uma relação e falasse assim, f é uma função de A, flechando B, tal que f de x é igual a x mais 2. Beleza? E aqui eu vou colocar alguns elementos, 0, 1, 2, 3 e 4. Aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Aqui nós temos o x, aqui nós temos o y, beleza? Vamos relacionar os elementos, como que ficaria essa função aí, os pares ordenados que pertencem a essa relação chamada função. Primeiramente eu vou pegar o zero. Se eu perguntasse para vocês aí, ó, quem que é f de 0? F de 0 é pegar o x igual a 0 e colocar, vou deixar a formulazinha aqui, ó, a fórmula é essa. É pegar o x igual a 0 e jogar na função. Então você vem no 0, faz a continha, 0 mais 2, 2. Ele vai se relacionar com o 2. Então f de 0, 2. F de 1, 1 mais 2. Não tem aqui, professor. Então, como não tem, isso daqui não seria caracterizado como uma função. Mas eu vou colocar aqui todos os elementos, tá? Porque isso é uma função. Eu queria definir isso aqui como função. 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Agora vai ter todos os elementos. Se eu pego o 1, 1 mais 2 vai chegar no 3. Então, ó, 1 mais 2, 3. Vai flechar o 3. Então, f de 1 vai ser igual, para essa função, igual a 3. F de 2, obviamente, 2 mais 2, 4. Tá? Vermelho, 4. Então ele vai lá e flecha o 4. Mesma coisa para f de 3. F de 3, 3 mais 2, 5. E f de 4, 4 mais 2, 6. Vamos colocar aqui só os resultados. F de 3 é igual a 5. F de 4 é igual a... Opa, aqui vermelho. Nossa. No problem, guys. No problem. F de 3, 5. F de 4, 6. E F de... Acabou aqui, F de 4, tá? O nome que a gente dá a esses elementos aqui, ó, 2, 3, 4, 5 e 6, eles são as imagens. Ou também eles são chamados de valores numéricos para esses valores de x aqui. Tipo, o 2 é o valor numérico para x igual a 0. O 3 é o valor numérico para x igual a 1. Tá? Então vamos colocar o conjunto imagem aqui. A imagem dessa função, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o conjunto imagem. Um pouquinho atrapalhado com essas canetas aqui, que toda hora as tampinhas caem. Mas, vamos que vamos. Tudo bem até aqui, meus queridos? Beleza, né? Então, assim que nós vimos a lei de formação, vimos o que eu chamo de valor numérico. Deixa eu te dar mais um exemplo. Às vezes o exercício pede assim, determine o valor numérico, sabe-se que f de x é igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 2. Calcule f de 3. O cara pediu isso. Sabe-se que f de x é igual a 2x quadrado mais 5x menos 2. Calcule f de 3. O que você vai fazer? Você vai vir na função e vai substituir. F de 3 vai ser igual a 2 vezes 3 ao quadrado mais 5 vezes 3 menos 2. Muito bem. Então vai ficar assim, f de 3 é igual, faz as continhas, 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18.
mais 5 vezes 3, 15. 15 menos 2. Então é só fazer a continha. 18 mais 15, 33. Menos 2, 31. Então o resultado, f de 3 é igual a 31. 31 é o valor numérico para x igual a 3. Ou seja, a imagem, tá, do elemento do domínio 3 dessa função. Claro que ele ia falar, sabe-se que essa função ela é R em R. Ou seja, domínio reais contra domínio reais. E aí ele pediu para um valor desse domínio você descobrir qual que é a imagem dele. É isso que nós fizemos aqui, ok? Ok, meus queridos. Então, até então, o que a gente viu? Definição de função, tá? Quando que é função? É uma relação entre dois conjuntos não vazios, em que os elementos de x se relacionam apenas uma única vez com os elementos de y, tá? E vimos através do diagrama como que a gente identifica. Vimos o que é uma lei de formação de uma função, que é a fórmula que representa essa função. Vimos também o que eu chamo de valor numérico da função. E agora nós vamos ver como representa graficamente uma função. Aonde que eu encontro o domínio da função no gráfico e o contradomínio e a imagem. O que eu posso identificar de um gráfico de uma função. E para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai fazer o reconhecimento através do gráfico de uma função, tá bom? Então, assim como eu fiz aqueles exemplos dos conjuntos ali, para a gente identificar quando que é uma função, a gente vai te mostrar através de gráfico como é que eu vejo se o gráfico representa o gráfico de uma função ou não. Então, primeiramente, como seria as características assim de um gráfico? O que eu posso explorar através dele? Então, imagina assim, ó, seja uma função f dois pontinhos, aí eu vou colocar um intervalo de p até q. P e q, dois números, se relacionando, sei lá, com o conjunto dos números reais. Então, o que eu estou te dizendo? Que esse pedacinho aqui é o domínio e esse pedacinho aqui é o contradomínio. Contradomínio todos os reais e o domínio intervalo que vai de p até q. Então, vamos fazer um plano cartesiano e vou fazer aqui, ó. Imagine que aqui está o número p e aqui está o número q. E fiz uma retinha. Uma reta é uma função do primeiro grau. Agora a gente vai falar disso mais para frente. Então aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. Belezinha? Olha só as informações que a gente consegue explorar do gráfico. Quando você tem um gráfico, a projeção, ou seja, a sombra dele no eixo x, é o que a gente chama de domínio da função. Ok? Então aqui está o domínio. Eu consigo tirar o domínio daqui. A projeção do gráfico no eixo y é o que nós vamos chamar de contradomínio. Aliás, desculpa, imagem da função. Contradomínio eu não consigo achar no gráfico. Ele sempre vai me dar no enunciado do exercício. Aqui que está o contradomínio. E essa informação é obrigatória de ter dado no enunciado dos exercícios. Então eu vou colocar, imagine que aqui fosse o número R e aqui o número S. A nossa imagem, tá, é o intervalo que vai de R até S. A imagem é toda essa parte laranjada aqui. Laranja. Então, no gráfico eu tiro a imagem e o domínio. No enunciado a gente tira o contradomínio e o domínio, tá bom? Então é assim que a gente analisa. Então, um exemplo de um gráfico de uma função. Bem legalzinho aí para vocês. E agora, para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte exercício. Eu vou propor para vocês aqui alguns gráficos e nós vamos identificar quando que esses gráficos representam função ou não. E a parte teórica da aula de hoje, né, a nossa aula 13 e 14, acaba aqui. Depois vou postar a resolução dos exercícios de sala. Então, o exemplo é o seguinte: dados os gráficos abaixo, verifique qual ou quais representam
representa ou representam uma função. Ok? Então, esse tópico ele é reconhecimento de uma função através de um gráfico. O vestibular pode cobrar de você qual dos gráficos abaixo representam ou não uma função. E aí, como é que eu vou fazer? Preciso saber do conceito de função, que é aquele conceito inicial que eu passei para vocês, aquela primeira frase que trabalha. Função é uma relação entre dois conjuntos não vazios, de tal forma que x se relacionam apenas uma única vez com y. Então, letra A. Seguinte gráfico. Vamos fazer coloridinho, fica mais bonitinho. Tem várias cores aqui, então dá para caprichar. Esse gráfico aqui. Bom, nesse momento aqui eu tenho 3 gráficos, tá? E vamos ver qual que é a ideia do seguinte, de como ver se esses gráficos representam ou não função. Olha só esse primeiro, o que você acha? Será que isso daqui é uma função ou não? Pensa, se eu pegasse um elemento de x aqui, um x aqui, qual seria o y que ele estaria se relacionando? Estaria aqui. Ora, se eu pegasse um outro x diferente, ele estaria se relacionando aqui. y2. Cada x que eu pegar aqui sempre vai ter um único y. Cada x só vai ter um y. Ou seja, não vai ter um x não vai pegar 2 valores de y. Então esse primeiro gráfico é uma função. Então eu vou colocar assim, é função. Agora olha esse segundo exemplo. Se eu pegasse o elemento x aqui, ele vai se relacionar com y aqui. E se eu continuasse, vai ter mais um y que está se relacionando com ele. 2y se relacionando com um único x. Então, esse gráfico aqui não é função. Não satisfaz aquela nossa definição. É como se tivesse assim, ó. Deixa eu escrever isso daqui. Se fosse um diagrama aqui, você ia ter um diagrama 1x chegando em 2y. y1, y2. Isso aqui não pode acontecer. Se isso vier a ocorrer, o gráfico não representa uma função. Beleza? Agora olha a letra C. Letra C está tudo ok. Se você pegar um x aqui, o y dele está aqui. Um x aqui, o y dele está aqui. Poderia até pegar o mesmo y. Ó, os dois x estão pegando o mesmo y. Isso daqui pode acontecer. Se você pegar um x1 e um x2, eles podem chegar no mesmo y. Isso não tem problema nenhum, galera. Qual que é o macete, então? Você pode sempre fazer da seguinte forma. Traçar verticais. Traça a vertical no gráfico. Se tocar em 2 pontos, ó, em todo o domínio. Se tocar em um ponto, o gráfico é função. Se tocar em 2 pontos, o gráfico não é função. Então essa é a ideia. Quando o gráfico toca 2 pontos, essa relação não pode ser chamada de função, tá ok? Deixa eu colocar mais 2 exemplos para a gente fechar a aula aqui. Então mais 2 gráficozinhos. Eita! Só a letra D e a letra E para a gente fechar com chave de ouro. Será que essa letra D representa o gráfico de uma função? Embora eu não coloquei o domínio lá no enunciado, mas com certeza o domínio é todos os reais, tá? A não ser que ele tenha especificado.
mas uma função normalmente ela é contínua durante todo o seu domínio, tá? Não pode ter espaços. Lembra que eu falei que não pode ter elementos sobrando em x? X não pode ficar ninguém sem sobrar, todos têm que se relacionar com alguém. E aqui, ó, se você fizer a ideia da vertical, sempre vai estar tocando em um ponto. Está atendendo o professor, mas quando chega aqui, ó, esses elementos não se relacionaram com ninguém em y. É como se estivesse sobrando. Tivesse elemento de x aqui, ó, o x1 se relacionou e esse daqui não. Então esse gráfico aqui, essa ideia aqui não representa uma função. Não é função. E para a gente fechar mais um exemplozinho. Para fechar com chave de ouro. Deixa eu colocar uma parábola aqui. Será que isso daqui é uma função? Com certeza é uma função. Olha só, traça verticais aí. Tracei verticais, sempre vai pegar em um único ponto. Beleza? Isso daqui vai até mais infinito. Então isso daqui é uma parábola, é o gráfico de uma função do segundo grau. Representa sim uma função. Creio eu que ficou muito claro através desses gráficos o reconhecimento dessa função. Qual que era a ideia nessa aula de hoje? A gente entendeu o que é uma função através dessa definição. Aplicação, vocês viram com aquele modelo que eu coloquei na tabelinha, que eu posso aplicar no dia a dia. Então, função é uma das coisas mais importantes que nós vamos estudar esse ano aí, tá? E vai ter várias aplicabilidades, assunto quente aí para cair nos principais vestibulares que vocês vão enfrentar durante esse ano. E nessa ideia inicial era você reconhecer uma função através do seu gráfico, através do diagrama, como que eu represento, qual que é a notação, a lei de formação, ok? E aí, a partir de agora, eu vou postando vídeo após vídeo a resolução de cada um dos exercícios que nós temos ali no na nossa apostila, tá bom? Valeu, galerinha, grande abraço, até mais!